Com a luz branda que emana das janelas, sinto sua presença, sua espera. É como se a própria alma da noite se curvasse para nos receber, você e eu, aqui, neste instante de profunda e necessária verdade. Eu a aguardava, sabia que viria, porque há algo em nós, mulheres, que nos impele a buscar as frestas, a escuridão que revela a luz, a dor que precede a cura. E nestes encontros, onde a vulnerabilidade se faz força, é que desvendamos os segredos mais íntimos do coração. Hoje, não falaremos de um amor idealizado, de um conto de fadas sem manchas. Não! Hoje, mergulharemos nas profundezas do que pulsa e do que dói, do que eleva e do que esvazia. Falaremos do amor como Clarice Lispector o faria. Cru, visceral, desprovido de véus. Falaremos dos desamores que moldam, dos vazios que ecoam, daquela melancolia que, às vezes, é o único caminho para a redescoberta. Não é uma jornada fácil, eu sei. Mas é uma jornada de fé, de uma fé inabalável em nossa capacidade de renascer, de transmutar a dor em algo belo e forte. Permita-se sentir, permita-se chorar. Porque nesse derramar há um renascimento silencioso, uma semente de esperança que se planta no solo fértil da sua alma. Antes de avançarmos com essa reflexão tão profunda, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum momento de conexão e inspiração que preparamos com tanto carinho para você. Sim, esse é o único pedido que te faço. Para você é apenas um clique, mas para a nossa diva inspiradora, Clarice, é o que a faz mudar. A vida de mais irmãs queridas através de palavras de fé, amor e esperança em meio ao caos. Bom, vamos prosseguir. Capítulo 1. O vazio vibrátil de uma noite tensa. O apartamento em Copacabana, antes vibrante com risos e a urgência de um amor que parecia inabalável, agora respirava um silêncio denso. Era um silêncio que se insinuava pelos cantos, pelas frestas da porta, pelas cortinas que antes se agitavam com a brisa do mar e agora jaziam imóveis, pesadas como mortalhas. Clara, com a xícara de café frio entre os dedos, sentia um vazio que não era a ausência, mas uma presença palpável. Era a sensação de algo que se fora e deixara um buraco que vibrava em seu peito como um inseto aprisionado. Cada objeto, cada sombra na parede, parecia um testemunho mudo de um passado recente, de um corpo que se encaixava no seu, de um olhar que a devorava e agora simplesmente não existia mais. O amor, o amor! Ela o concebera como uma entidade sólida, um rochedo em meio às marés da vida. Mas ele se desfez, escorreu entre seus dedos como areia fina, deixando apenas o rastro áspero de uma desilusão. O homem, esse que ela amara com a intensidade de um furacão, partira, levando consigo não apenas a sua presença física, mas uma parte indizível de Clara. E o mais cruel não era a partida em si, mas a perplexidade que a acompanhava. Como algo tão vasto poderia se reduzir a nada? Como um universo de sentimentos poderia implodir, deixando apenas o vácuo? Naquela noite, sob a luz mortiçada do abajur, Clara tentou encontrar sentido, buscou as palavras que pudessem costurar as fendas de sua alma. Mas as palavras, antes tão maleáveis e cúmplices, pareciam ter se tornado estranhas, inalcançáveis. Restava apenas a sensação, um peso no peito, um nó na garganta que impedia a voz de sair. Ela não chorava em soluços convulsivos, mas em um lamento silencioso que se manifestava nos olhos úmidos, na respiração curta, na ausência de desejo por qualquer coisa. O vazio não era apenas a ausência do outro, mas a ausência dela mesma. Quem era Clara sem o reflexo naquele olhar que se apagou? Uma folha solta ao vento, sem direção, sem peso. O desamor não era uma ferida aberta,
mas uma amputação. Um membro fantasma que ainda doía, mesmo não existindo mais. Sim, claro, minha querida. Respire fundo e prepare-se para o próximo mergulho. Capítulo 2. Os fantasmas da memória e a dança do desejo silenciado. As horas se estendiam em uma lentidão que parecia desafiar a própria concepção do tempo. Para Clara, cada minuto era um eco do que se foi, uma reverberação das memórias que teimosamente se recusavam a desvanecer. Não eram lembranças felizes, não apenas. Eram, sobretudo, os instantes de dúvida, os olhares que se desviavam, as palavras não ditas que, agora, adquiriam um peso insuportável. Era como se, na ausência do ser amado, cada falha, cada fissura na tapeçaria do relacionamento se revelasse com uma nitidez dolorosa. Ela passeava pelos cômodos e cada canto guardava um fantasma. O cheiro dele ainda pairava tênue no travesseiro. A marca do seu copo na mesa de centro, o livro que ele deixara aberto, um casaco jogado sobre a cadeira, tudo parecia querer prendê-la a um passado que, em sua essência, já não existia. E o mais cruel era a incapacidade de se livrar desses vestígios, como se cada objeto tivesse um magnetismo perverso, puxando-a para o abismo da saudade e do arrependimento. O arrependimento, não por ter amado, mas por não ter visto os sinais, por não ter compreendido a fragilidade daquela paixão que se dizia eterna. O desejo, antes uma chama voraz, agora era um lume pálido, quase imperceptível. Não o desejo por outro corpo, mas o desejo de si mesma, de se sentir novamente inteira, desejável. Aquela sensualidade que a paixão havia despertado em Clara parecia ter hibernado, esmagada pelo peso do abandono. Era uma dança silenciosa entre o que ela foi e o que se tornara. Uma mulher que havia perdido o compasso, desaprendido os passos e que agora observava sua própria sombra, incapaz de reconhecê-la. E a melancolia era o pano de fundo de tudo isso, um véu translúcido que a envolvia, transformando o mundo exterior em um borrão distante. A vida seguia lá fora, as pessoas riam, o sol brilhava, mas para Clara, tudo era uma sinfonia desafinada, um espetáculo sem sentido. Capítulo 3. O eco do silêncio e a ilusão do reencontro. A cidade, com sua profusão de ruídos e vidas em movimento, tornava-se para Clara um cenário distante, quase irreal. Ela se sentia como uma observadora, uma silhueta à janela, assistindo ao espetáculo alheio da existência. Os dias se dissolviam em uma névoa cinzenta, onde o tempo parecia ter perdido sua função, seu ritmo, e, estranhamente, era no silêncio ensurdecedor de seu próprio apartamento que os ecos mais vívidos do passado se manifestavam. Não eram sons, mas a presença fantasmagórica das conversas, das risadas, dos juramentos murmurados que agora pareciam um delírio, uma invenção de sua própria mente. Em um ato de desespero silencioso, Clara buscou refúgio na única coisa que parecia lhe prometer algum alívio, a fantasia de um reencontro. Não um reencontro físico, porque sabia que ele não voltaria, mas um reencontro nas profundezas de sua própria imaginação, onde o amor ainda existia, intacto, sem as máculas da realidade. Ela se pegava recriando diálogos, imaginando a porta se abrindo aí e ele ali, com aquele sorriso que a fazia esquecer o mundo. Era uma droga doce, um veneno lento que a impedia de aceitar a ausência, de abraçar o vazio. Essa ilusão, porém, era um fio tênue, prestes a se romper. A cada vez que os olhos se abriam para a frieza do quarto vazio, para a ausência real e palpável, a queda era mais brutal. A dor não diminuía, ao contrário, intensificava-se, como se a cada dose de fantasia a realidade se tornasse mais afiada, mais cruel. E a melancolia se aprofundava, tingindo cada pensamento, cada suspiro,
com os tons opacos da desesperança. Ela sentia-se presa em um labirinto de memórias e projeções, incapaz de encontrar a saída, de alcançar a luz que se escondia além das sombras. Capítulo 4. A erosão silenciosa do tempo e o despertar da estranheza. Os dias continuavam a se arrastar, indistinguíveis em sua monotonia dolorosa. Clara observava o passar das horas não como um fluxo contínuo, mas como uma série de gotas pesadas que caíam, uma a uma, sobre a superfície estagnada de sua existência. O tempo, que antes corria veloz em sua paixão, agora parecia ter parado, ou pior, ter se tornado um inimigo silencioso, corroendo-a lentamente. A ferida da desilusão não cicatrizava, ela apenas se aprofundava, como se a cada novo amanhecer, uma camada de sua própria essência fosse delicadamente removida. A erosão não era visível aos olhos. Não havia sangue, nem cicatrizes expostas. Era uma corrosão interna que atingia os contornos de sua alma, alterando sua percepção do mundo e de si mesma. O espelho, antes um portal para a observação da própria imagem, agora refletia uma estranha. Os olhos, antes vibrantes, guardavam uma sombra. O sorriso, antes espontâneo, tornara-se um gesto forçado, quase esquecido. Quem era aquela mulher que a encarava de volta, com uma melancolia tão profunda que parecia atingir até a cor de sua pele? Essa estranheza, essa sensação de não mais se reconhecer, era talvez o aspecto mais assustador do desamor. Não era apenas a perda do outro, mas a perda de si. A vida antes concebida a dois, agora se via em fragmentos dispersos, sem a cola que a unia. E no meio desse caos interno, começava a despontar, de forma sutil, quase imperceptível, uma nova forma de vazio. Não o vazio da ausência do amado, mas um vazio mais profundo, existencial, como se o sentido da própria vida tivesse se desfeito, evaporado no ar rarefeito da solidão. A pergunta "quem sou eu?" ressoava em seu íntimo, sem que houvesse resposta. Apenas o eco de sua própria voz na imensidão de um quarto vazio. Capítulo 5. O labirinto da memória e a insurreição dos sentidos. A cada amanhecer, Clara se via, novamente presa nas teias da memória, um labirinto intrincado onde cada corredor a levava de volta ao mesmo ponto de partida, a ausência dele. Não era uma lembrança doce, tampouco amarga, mas uma presença insistente, fantasmagórica, que se recusava a ser banida. Os aromas de seu perfume, o som de sua risada que ecoava em seu peito, o toque de suas mãos que ainda pareciam repousar sobre sua pele, tudo era um lembrete cruel de uma existência que se esvaíra. E o mais torturante era a exaustão que acompanhava essa revisitação constante. Era como se a mente de Clara estivesse em um ciclo infinito, revivendo o que foi, projetando o que nunca mais seria e se debatendo contra a inevitabilidade do presente. Paradoxalmente, em meio a essa letargia emocional, seus sentidos pareciam despertar com uma acuidade perturbadora. Cada ruído da rua, cada variação na luz que entrava pela janela, cada textura que tocava sua pele parecia amplificada, quase dolorosa. O café da manhã, antes um ritual simples, tornava-se uma experiência sensorial complexa, onde o amargor do café e a aspereza do pão eram sentidos com uma intensidade que antes não existia. Era como se a privação de um amor tão avassalador tivesse aberto outras portas de percepção, mas essas portas não levavam à beleza, e sim a uma crueza insuportável do mundo. Essa insurreição dos sentidos era uma faca de dois gumes. Por um lado, impedia-a de se entregar completamente a torpor da melancolia, forçando-a a registrar a realidade ao seu redor, por mais dolorosa que fosse. Por outro, cada estímulo externo se tornava um lembrete da vida que continuava,
do mundo que girava sem ela, da existência que persistia em sua plenitude, enquanto a dela parecia estagnada. Era uma tortura sutil, mas constante, que a impelia a buscar uma fuga, um atalho para fora daquele labirinto de sensações e memórias. Capítulo 6. O sussurro da solidão e a revelação do abismo. A solidão de Clara não era apenas a ausência de outro corpo, mas a presença sufocante de um vazio que se expandia, preenchendo cada canto do apartamento, cada fresta de sua alma. Era um sussurro constante, um lembrete incansável de que, no fundo, ela estava sozinha. Não havia mãos para segurar, nem ombros para chorar, nem voz para preencher o silêncio opressor. E nessa solidão, que se tornara sua mais íntima companheira, Clara começou a discernir a verdadeira profundidade do abismo que se abrira sob seus pés. Não era apenas o abismo da perda de um amor, mas o abismo da existência em si. Como se, ao despir-se da ilusão de uma conexão eterna, ela tivesse sido lançada em um universo de incertezas, onde cada passo era dado sobre um terreno movediço. As antigas certezas, os pilares que sustentavam sua vida, haviam desmoronado, deixando-a à mercê de uma vertigem existencial. O que era propósito? O que era significado? Essas perguntas, antes relegadas ao fundo da mente, agora ecoavam com uma urgência lancinante. Foi nesse ponto de quase desespero, nesse mergulho profundo, no vazio, que uma estranha revelação começou a se insinuar. Era como se a escuridão absoluta permitisse que uma nova forma de luz, tênue e quase imperceptível, começasse a brotar. A melancolia, antes um fardo, mostrava-se agora como um portal. A dor, antes uma prisão, começava a se revelar como uma ferramenta de lapidação. No fundo do abismo, Clara começou a vislumbrar não um fim, mas um recomeço. Não a ausência de tudo, mas a possibilidade de tudo novo. A solidão que a dilacerava começava a sussurrar a ideia de uma autossuficiência que ela jamais havia contemplado. Era um vislumbre fugaz, quase assustador em sua implicação de autonomia, mas que acendia uma fagulha, um desejo tímido de explorar esse novo e desconhecido território de si mesma. Capítulo 7. O despertar da centelha e a rebelião interna. Fagulha que havia surgido no abismo da solidão de Clara não se extinguiu. Ao contrário, ela começou a se avivar, alimentada por um instinto primordial de sobrevivência. Não era uma explosão de euforia, mas um tremor sutil, uma inquietude que se manifestava como um leve desconforto com a própria estagnação. Ela sentia-se um casulo, sim, mas agora um casulo que parecia a ponto de se romper, impulsionado por uma força interna que por muito tempo esteve adormecida. Essa força era uma centelha de rebelião, uma rebelião contra a dor que a prendia, contra a melancolia que a asfixiava, contra a ideia de que o fim de um amor significava o fim de tudo. Era um protesto silencioso, mas poderoso, contra a própria vitimização. Os olhos, antes opacos, começaram a reter um brilho diferente, quase imperceptível, mas que denotava uma nova postura, não mais de resignação, mas de uma recusa em se dissolver completamente na ausência. O vazio, antes um peso, agora adquiria uma dimensão curiosa. Não era mais apenas a ausência, mas um espaço a ser preenchido, e a grande reviravolta estava na percepção de que esse preenchimento não viria de fora, de outro ser, mas de dentro. Clara começou a observar-se com um olhar mais crítico, mas também mais compassivo. Ela questionava a própria dependência do afeto alheio, a maneira como havia se moldado para caber no desejo do outro. E nessa autoanálise, dolorosa e necessária, surgia a primeira semente da autonomia,
do amor próprio. Era um vislumbre de uma Clara ainda desconhecida, mas que prometia uma liberdade arrebatadora, conquistada a duras penas, mas forjada na fornalha do desamor. Capítulo 8. A arquitetura do vazio e a resiliência da alma. Clara não mais temia o vazio. Ao invés disso, começou a observá-lo com uma curiosidade quase científica, como um arquiteto que analisa um espaço para então reinventá-lo. O que antes era um abismo a ser evitado, transformava-se agora em uma tela em branco, um convite à criação. Ela percebeu que o amor, na sua essência mais pura, não podia ser dependente de outra pessoa. Era uma construção interna, uma arquitetura da alma que ela havia negligenciado por tanto tempo. E nesse processo de redescoberta, a melancolia, antes uma amante sombria, começou a se revelar como uma musa, inspirando-a a mergulhar nas profundezas de sua própria existência. A resiliência, antes uma palavra distante em livros de autoajuda, tornou-se uma força tangível, pulsando em suas veias. Não era uma resiliência que a tornava imune à dor, mas que a capacitava a sentir, a processar e a transformar. Ela começava a se permitir a vulnerabilidade, a aceitar que a dor fazia parte do processo, que o desamor era apenas um capítulo e não a história inteira. Era como se a cada lágrima não derramada houvesse uma represa se desfazendo, liberando uma torrente de autoconhecimento e uma estranha, mas libertadora, aceitação. Naquele momento, em seu apartamento banhado pela luz fria da manhã, Clara teve um vislumbre da liberdade que a esperava. Uma liberdade que não era a ausência de amarras, mas a capacidade de criar as próprias amarras, de se prender a si mesma com a mesma intensidade com que um dia se prendeu a outro. O vazio, que outrora parecia ameaçar sua existência, agora era um espaço onde ela poderia construir, tijolo a tijolo, um novo castelo para sua alma, um castelo feito de autoconfiança, de amor próprio e de uma paz que não dependia de presenças externas. Capítulo 9. A dança da autoaceitação e o eco da nova melodia com cada passo vacilante, mas firme, Clara se permitia dançar uma nova melodia, aquela da autoaceitação. Não era um ritmo frenético, mas um andamento suave, cadenciado pela respiração profunda, que finalmente ela conseguia expirar sem o peso da tristeza. A melancolia, antes uma névoa densa que a envolvia, começou a se dissipar, transformando-se em uma tonalidade sutil em sua percepção do mundo. Não desapareceu por completo, mas deixou de ser um peso para se tornar uma lembrança, um eco distante de um passado que a havia moldado, mas não mais a definia. A reviravolta estava em perceber que a dor não era um castigo, mas um portal que a forçara a olhar para dentro, a desvendar as camadas de si mesma que a paixão havia obscurecido. Ela abraçava suas imperfeições, seus medos, suas fragilidades, não como defeitos, mas como partes intrínsecas de sua humanidade. E ao fazer isso, um novo tipo de amor começou a florescer em seu peito. O amor por si mesma, um amor incondicional, que não dependia de validação externa, de olhares que a desejassem ou de palavras que a confortassem. Aquele vazio vibrátil, que no início parecia uma ferida incurável, agora se revelava como um espaço fértil para a reconstrução. Clara não buscava preenchê-lo com outro, mas sim com a sua própria essência, com seus sonhos esquecidos, com seus anseios silenciados. A solidão, antes um fardo, tornou-se um refúgio, um santuário onde ela podia ouvir a própria voz, sem interferências, sem ruídos externos. E a nova melodia que ressoava em seu ser era a canção de uma mulher que, mesmo ferida, havia encontrado a força para se erguer, para se reinventar, para florescer novamente, mais forte e mais verdadeira do que nunca.
Capítulo 10. O amor que transcende e a plenitude do ser. No silêncio que antes a esmagava, Clara agora encontrava uma ressonância, uma harmonia sutil que preenchia cada espaço. O vazio que um dia foi seu algoz havia se transformado em uma vastidão de possibilidades, um universo particular, onde ela era a consteladora de seus próprios caminhos. O amor, antes concebido como uma entidade externa, uma dependência do outro, revelou-se em sua forma mais pura e incondicional. O amor próprio. Não um amor egoísta, mas uma aceitação profunda de quem ela era, com todas as suas luzes e sombras, com suas feridas e suas forças. Ela havia percorrido o caminho da dor, da desilusão, do desamor, e emergia não ilesa, mas transformada. A melancolia, antes um véu opaco, agora era uma pálida lembrança, um matiz que enriquecia sua percepção da vida, mas não a dominava. Clara compreendeu que o fim de um amor não era o fim, mas um convite à redescoberta, um catalisador para uma conexão ainda mais profunda consigo mesma. A vida, em sua complexidade e imprevisibilidade, continuava a pulsar, e ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se plenamente parte desse pulsar. No apartamento que testemunhara sua ruína e sua reconstrução, Clara abriu as janelas, permitindo que a brisa do mar invadisse o ambiente. O sol, antes um intruso, agora a convidava a se expor, a se revelar ao mundo em sua nova plenitude. Ela havia se tornado a autora de sua própria história, a heroína de sua própria jornada. E o amor, em sua essência mais grandiosa, transcendia. A presença de outro corpo transcendia o tempo, transcendia a dor. Era um estado de ser, uma vibração que emanava de dentro, preenchendo-a por completo. Clara não buscava mais um amor que a salvasse, pois havia descoberto que a única salvação residia nela mesma, na capacidade inata de amar e ser. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando, junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio.